Que é óbvio que nós vivemos num regime em que a Suprema Corte tem mais poder que os demais poderes. A Suprema Corte é a entidade que mais manda no Brasil. E naturalmente as pessoas falam, o Xandão é o ditador, o Xandão é o imperador. Eu acho isso uma imprecisão, e é uma imprecisão meramente retórica. Isso é uma imprecisão retórica, usada pra falar, o Xandão é o ditador que manda. Veja só, o Xandão dispõe de superpoderes, assim como o Barroso dispõe de superpoderes. A ADPF das favelas, que é um dos maiores absurdos que poderia passar, que é uma das coisas que inviabilizam o combate ao crime no Brasil, é coisa do Barroso. É coisa do Barroso. O Gilmar vai falar que o Xandão manda mais que o Gilmar? Alguém aqui em sã consciência diz que o Xandão manda mais que o Gilmar? Gente, o Xandão manda porque o Gilmar manda muito. Porque o Xandão, ele não tem controle de exércitos. Vocês entenderam? De onde vem a força do Xandão? De onde vem? Vocês sabem de onde vem a força do Xandão? Vem da anuência que os outros ministros dão do STF para que ele tenha poderes exclusivos para enfrentar o que eles chamam de direita no Brasil e fazer outras coisas. Acima de tudo, ele enfrenta a direita bolsonarista e outras coisas. Entendeu? A ele é otorgado esse poder e os outros poderes, tanto o legislativo quanto o executivo, abaixam a cabeça. Eles aceitam. O legislativo aceita porque é um bando de ladrão que não tem moral pra peitar ninguém e eles só querem roubar. Então o legislativo fica brigando com o judiciário pra ver se mantém a mamata da emenda. Então, veja só, o legislativo outorga esse poder ao judiciário por pura fraqueza. Por ser fraco, o poder é outorgado ao judiciário. E o executivo? Ora, o executivo não sabia o que fazer. No governo da Dilma, o executivo caiu. No governo do Temer, eles tentaram enfrentar a Lava Jato, não conseguiram e ficaram se arrastando até chegar ao próximo governo, que foi o do Bolsonaro. O governo do Bolsonaro queria um golpe. E aí, na briga com o golpe, ele encontrou o Xandão. O Xandão enfrentou ele, o Xandão derrotou ele. E aí entrou um governo que só existe porque o STF assim o permitiu. Então, esse governo que tá aí é um governo aliado. Ele não é a mesma. O Xandão não é a mesma coisa do Lula. Mas eles são aliados circunstanciais nesse instante. É um governo que é aliado. E o governo meio que outorga e permite que o judiciário, né, no caso liderado ali pelo STF, obviamente a Suprema Corte, haja como está agindo. Há uma anuência deste poder executivo específico. E dica, tá? Em sendo o Tarcísio o próximo presidente da República, ou o PT elegendo alguém, esta relação vai continuar do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Essa relação vai continuar do mesmo jeito. Já é sabido isso. Então, isto é uma ditadura? Se eu for ser bastante preciso na descrição, isto não é uma ditadura. Mas isso é uma democracia plena? Ou melhor, isso aqui é uma república plena? Com a divisão dos poderes certas? Não, também não é. Então veja só, isso não é uma ditadura. Não, eu estou montando um partido político, eu estou fazendo uma live agora para criticar o governo. Há manifestações abertas e todo mundo critica o STF. Então existe uma... Não é, você não virou uma ditadura plena. Você não tá num regime ditatorial, sei lá, como é em Cuba, como é na China, como é no Vietnã. Você não tem isso. Você tem partidos políticos, você tem uma democracia que ainda existe, mas que está doente. O que eu falaria é, a nossa democracia é uma democracia com câncer. É uma democracia com câncer. Ela tá morrendo, você tá assistindo a morte dela. Ela tá acontecendo. Mas ainda existe, o corpo tá lá, a pessoa ainda emite opiniões, ela tá lá, com os remédios, tomando lá. Ela tá com câncer. A nossa democracia é uma democracia com câncer. E o câncer, se você for investigar a natureza do câncer, ele é uma metástase. E a gente vê o tumor Alexandre de Moraes, porque é um tumorzão, mas ela tá em todas as partes. A maior parte da metástase sequer é o Alexandre de Moraes. É a compra de votos. Ou seja, a maior parte do problema, a gente já falou várias vezes, é a compra de votos. Que democracia é essa em que a maior parte das pessoas vende o voto dela? Então já vamos começar por aí. Vamos lá. Gente tentando dar golpe de Estado, como foi o governo anterior. É real, é parte do problema. Classe média que não sabe cobrar. É uma parte do problema, sim. Invasão de poderes, legislativo com o judiciário, com o executivo, é parte do problema. Corrupção endêmica é parte do problema. Então tudo isso tá matando a democracia. E dita, tá? A democracia já tá morrendo muito antes do Alexandre de Moraes surgir. A democracia tá morrendo desde que ela instituiu. Nasceu a democracia em 88. Vamos ter eleição em 89. Já nasceu cancerosa com a Constituição de 88. Já nasceu com tumor. Aí ficou ali o tumor crescendo. Quando veio o mensalão, galera, tipo, todo mundo, caracoles, que tumorzão. E foi, aí Petrolão, puta de um tumorzão. Veio 2013. Sabe o que foi 2013? Uma febre. A febre, o corpo tá com a febre. Tá suando. Não, mas vamos reagir, vou tomar cirurgia, um remédio, tal. Aí derruba, não, vamos fazer cirurgia. Aí fizemos uma cirurgia. Arrancamos um tumor, que era a Dilma e o governo PT. Tira a cirurgia. Não, beleza. Vamos lá, agora eu vou fumar esse cigarro, chama Malmito, né? Fumei aqui o Malmito. Puta cigarrão, aí deu um câncer no pulmão. Aí, plum, é um novo câncer. E aí, como resposta, não, aqui eu vou tomar esse remédio, que deu câncer também, Alexandre de Moraes. Então a democracia é um corpo morrendo.
Então você vai ver coisa de um corpo que tá vivo, do organismo vivo, e ao mesmo tempo você vê o problema. Você vai ter que tratar, porque o que nos interessa é o seguinte, nós temos que salvar a república. E nós temos que entender que ela não tá tornada totalmente uma ditadura, mas ela se encaminha para algo que me parece ser uma ditadura das elites. Nós temos um regime oligárquico tirânico, que não vai ser concentrado numa pessoa só, mas num arranjo, que são essas elites. Então, para mim, a coisa se encaminha para ser uma espécie de uma ditadura tocada pelo judiciário, o judiciário como uma expressão mais clara disso, pela classe política, pelos grandes partidos políticos, pelo sistema financeiro nacional, vulgos bancos, elite do funcionalismo, todo mundo mais ou menos amarrado. Esta é a tal da ditadura que a gente pode pintar. Ela é muito maior do que o Alexandre de Moraes. Porque, entendam uma coisa, o Alexandre de Moraes sozinho não é nada, ele é um ministro supremo. Como o André Mendonça é um ministro supremo. Porque alguém vai ter que falar, ué, Renan, bastava, sei lá, por que um outro ministro não abre um inquérito, tipo do Xandão, e sai dando despachos diretos contra esquerdistas? Ora, não é isso o ministro supremo poder fazer? Ele não vai fazer. Por que ele não vai fazer? Porque seus pares não vão validar. Então, o poder do Alexandre de Moraes já começa pela validação dos pares. E os pares se validam por uma rede de negócios e contatos políticos e financeiros que significa, se tem um nome, é elite brasileira. É por isso que a elite brasileira, a CBF pertence a esse bloco político hoje. É por isso que esse arranjo está tudo amarrado. Então, é um arranjo que ele cria uma cara de democracia hoje, que é o sufrágio, que é o voto, em que as pessoas otárias vão e apertam um botão lá numa urna, como se fosse uma caixa mágica, aperta o botão. A maior parte delas, especialmente em eleições municipais, ganhou um dinheiro para fazer isso. Isso ninguém fala, né? A compra de voto, ela é regra no Brasil. Tá? Você vê aquilo acontecer, tal. Os políticos entram, não cumprem o que falam, o orçamento não é cumprido, todo mundo arrasta, a dívida fica rolando, tal. E sua vida vai ficando uma merda. É isso. A isso a gente dá o nome de República Federativa do Brasil. Isso precisa ser reformado profundamente. É uma reforma colossal que precisa ser feita nesse estado doente. É isso. Ou acreditar na ilusão, entendeu? Agora, essa redução do tipo, não, o Xandão, assim, o Xandão, ele é a face mais visível de algo que é muito maior do que ele. Curiosamente, e esse é meu problema com o bolsonarista só fala do Xandão. Ele não vai falar quem tá atrás do Xandão, porque quem tá atrás do Xandão, em geral, tá também atrás do bolsonarista, né? Veja só, né, o Lula provavelmente vai ser substituído como próximo presidente da República pelo Tarcísio. O Tarcísio vai ser colocado lá pelo Centrão. O Centrão são sócios do Xandão nesse aparato de elite do Brasil. E governadorão junto com o STF. Todo mundo sabe disso. Todo mundo, absolutamente todos sabe. Sabe quem também sabe? O sistema financeiro brasileiro, que sabe esse mesmo arranjo. Todo mundo sabe disso. Isso é óbvio. É ululante. E aí vocês vão ver, porque assim, essas coisas vão se manifestando. E aí, logicamente, todos os agentes têm o seu espaço individual pra expressar seu poder. E é esse caso, que é absolutamente insano, da reciprocidade exigida ali com a Espanha. Veja, vocês sabem que eu acho o jornalista Oswaldo Eustáquio um bizarro. Agora o Xandão vai lá, extradita e manda pra mim. A Espanha não. E, pelo amor de Deus, se eu não me engano, peguem aí, o governo espanhol ainda é um governo do PSOE, acho que é um governo de esquerda ainda do PSOL. Aí, o Xandão foi, não, manda aí, porque olha só, né, voltando, é um governo de esquerda, ou seja, em tese, né, tem super interesse em pegar um extremista de direita, como Oswaldo Eustáquio, e mandar embora. É isso, né, quem é? O Pedro Sanches, é do PSOE, é um partido da esquerda. Então, eu já tinha falado antes, fora aqui do Brasil, o que é feito pelo Alexandre de Moraes não é visto no mundo como, nossa, o pináculo da civilização, o rei da democracia. O PSOE, que é um partido de esquerda, partido dos operários da Espanha, falou não. Aí ele falou, não, então reciprocidade. Primeira coisa, o judiciário nosso não pode determinar qual é a relação diplomática que o Estado brasileiro terá com a Espanha. Ele não pode alterar o status das relações diplomáticas Brasil e Espanha e exigir, não, agora reciprocidade, eu não vou. Não é você que determina isso, Alexandre de Moraes. Não é, mas, gente, se o governo federal fosse uma casa e houvesse ali um banheiro, o Xandão vai lá e mija de porta aberta. Aí ele mijou de porta aberta, Itamaraty, é o seguinte, eu vou fazer tal coisa, tá, e tchau. E é isso, e vai ficar por isso mesmo. Porque, entendam, se isso é uma prerrogativa do executivo que foi assumida pelo judiciário, isso significa que tá tendo no mínimo o silêncio do executivo. E tem o seu executivo, porque o executivo se beneficia deste arranjo
em que o judiciário é a porreta, é o porrete. O Lula achou, talvez, assim, que eu vou trazer crescimento econômico enquanto esse Xandão combate a extrema-direita. Ele combate a extrema-direita e vai ficar combatendo a extrema-direita aí. Café, pão, leite, vai ter pão, vai ter café, a extrema-direita vai combater a extrema-direita. Ele achou que ia fazer isso. E o Xandão vai ficar no porrete e ele fazendo a economia crescer. Pois bem, ele não fez a economia crescer. E aí você tem um país doente, em que o Alexandre de Moraes continua com o porrete, eles continuam autorizando o porrete, e é isso. Então, tá rolando isso. É bizarro. Então, o que eu devia fazer? É lógico que é bizarro, mas se a gente não entender o cerne, como é que se dá esse arranjo, você não vai saber sequer como combater ele. O discurso do bolsonarismo é tipo, o Xandão é um ditador fazendo isso. Porra, não é que o Xandão está fazendo sozinho, ele não está fazendo sozinho. Ora, se ele teve essa posição sobre reciprocidade, ele passou sobre prerrogativas agora do executivo. O executivo deixou. Se o executivo deixou, então o executivo está permitindo isso ao Xandão. O judiciário também permite isso ao Xandão. Quem mais permite isso? Quem mais outorga? Ora, a Polícia Federal não obedece ele em tudo? A Polícia Federal, pelo que eu sei, ela responde a quem, senhor Rafael Almeida Riso? Ao governo federal. Exatamente, e em especial o ministro da Justiça. Curiosamente, o ministro da Justiça é um ex-ministro do STF, Lewandowski. E o anterior era quem? É o atual ministro do STF, Flávio Dino. Poxa, que curioso. É assim, a Polícia Federal hoje faz o que faz. Ora, eu tive que ir depor na Polícia Federal, porque o Flávio Dino, quando foi ministro da Justiça, falou, o Renan atacou o presidente Lula. Vai, manda investigar esse vagabundo aí. Foi isso. Aí eu tive que depor. E só pra entender uma coisa, gente, o PT sempre foi dominante em tudo que ele fez. Dominante. O PT, ele quer sempre se impor, ele quer sempre ser o hegemônico. Pro PT aceitar a perda de prerrogativa, não, porque tem um arranjo. Então então você tem que olhar aquilo de maneira, né, multifacetada ali. Todos os elementos. Quem são os elementos que constituem essa elite e por que essa elite outorga o poder para o Alexandre de Moraes fazer essas coisas, ok? Você tem que entender. Tá. Então vamos abrir o leque. Porque eu não vou comprar esse discurso. Assim como eu não compro o discurso do Bolsonaro. Não. O Brasil. Eu vou libertar o Brasil. Lembra? Ia ser libertado se libertar o Brasil com um golpe de Estado do Bolsonaro. Vocês imaginem, né? Sempre lembrando que o Bolsonaro queria a porra de um golpe de Estado e nós seríamos, se desse certo, né, governados por um tempo, que acho que daí é uma merda gigantesca, por gente do calibre dele, do General Heleno e do Braga Neto, dos Kids Pretos e do Carluxo. O que seria isso? Será que eu estaria fazendo essa live aqui? Eu pergunto, será que o câncer teria matado e a gente, né, já tava numa ditadura? Essa é a minha pergunta. Porque pra mim o Bolsonaro é um dos tumores nesse corpo, ele não é a cura. Né? O bolsonarista acha que o Bolsonaro é tipo, né, um soro que vai ser colocado na veia e vai curar aquele corpo, quando na verdade aquele soro é tipo, vamos lá, cândida, estão botando cândida aqui no negócio, mas você tá se envenenando. Sim, você tá se envenenando, o bolsonarismo te envenena.